Apocalipse capítulo 7. Os 144.000 do povo de Israel. Depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. 2 Então vi outro anjo, que subia do lado leste e que tinha na mão um sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. 3 O anjo disse: Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. 4 Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144.000. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel, 5, 8, 12.000 de cada tribo. De Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A grande multidão. 9 Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande, que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. 10 E gritavam bem alto: Do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. 11 Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus. 12 Dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. 13 Um dos líderes me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? 14 Eu não sei. O Senhor sabe. Respondi. Então ele me disse: Estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. 15 É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. 16 Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem sol nem qualquer outro calor forte as castigará. 17 Pois o Cordeiro, que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Ezequiel capítulo 43. Deus volta ao templo. O homem me levou até o portão do lado leste. 2 E eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. 3 Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. 4 A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. 5 Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. 6 O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: 7 Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel, e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. 8 Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo, e assim entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram, e por isso na minha ira eu os destruí. 9 Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. 10 E o Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. 11 Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos.
Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. 12 Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele no alto da montanha é santo e sagrado. O altar. 13 Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de meio metro de fundura por meio metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. 14 A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada meio metro da beirada, em toda a volta. A parte de cima também estava afastada meio metro da beirada, em toda a volta. 15 Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura, e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. 16 A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. 17 A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media meio metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. A consagração do altar. 18 O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. 19 Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. 20 Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar, e nas pontas da parte do meio do altar, e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. 21 Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. 22 No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. 23 Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito. 24 E traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 25 7 dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. 26 Durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. 27 Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 44. O portão do leste. O homem me levou até o portão de fora, no lado leste da área do templo. O portão estava fechado. 2 Então o Senhor me disse: Este portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado. 3 Mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno desse portão. Leis para entrar no templo. 4 Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. 5 Então o Senhor me disse: Homem mortal, preste atenção em tudo que você ver e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. 6 Diga a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. 7 Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros, que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos a mim. Assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança.
8 Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas, em vez de eles mesmos fazerem isso. 9 Eu, ó Senhor Deus, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. 10 Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel, e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. 11 Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas e como sacrifícios. E ficarão no meio do povo prontos para servir. 12 Eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel, e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso, eu, ó Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. 13 Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este. 14 Eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. Os sacerdotes. 15 O Senhor Deus disse: porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora, eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios. 16 Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar, e se encarregarão do culto no templo. 17 Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio de dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. 18 Deverão usar turbantes de linho e calças de linho, mas, para não suarem, não usarão cinto. 19 Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as nas salas sagradas. Eles deverão vestir outra roupa a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. 20 Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-lo com decência. 21 Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. 22 O sacerdote não poderá casar nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita, ou com a viúva de um sacerdote. 23 Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. 24 Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis. Eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão santos os sábados. 25 O sacerdote não deverá tocar no morto porque, se fizer isso, ficará impuro. Mas poderá tocar no cadáver do pai ou da mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. 26 Que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. 27 Então entrará no pátio de dentro do templo e oferecerá um sacrifício pela sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, ó Senhor Deus, quem está falando. 28 Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Eles não terão propriedades em Israel. Eu sou a sua propriedade. 29 As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão o alimento dos sacerdotes, e tudo o que for separado para mim em Israel será deles. 30 Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre as suas casas. 30 E os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outro animal.